Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão conosco neste culto de louvor a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos esta noite cultuando o Senhor, trazendo os nossos louvores. E peço que o Senhor também nos use na palavra para que o Senhor fale aos nossos corações. Fala mesmo. Sei com a nossa vida. Nós pedimos a bênção também para os integrantes aqui comigo, minha esposa, a irmã Denise, Amém, a Débora no violino, o Daniel no clarinete, eu aqui ajudando também no teclado. Senhor, unge as nossas vidas e as nossas vozes para apresentarmos algo que agrade o teu coração. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente iniciar os louvores, eu queria fazer aqui algumas considerações importantes. Vem aí a nossa ceia do Senhor, no segundo domingo de maio, vai ser dia 10 de maio, no dia das mães, mas a gente vai estar fazendo a ceia presencial na igreja. Presta atenção que eu vou passar aqui as informações como nós vamos fazer a nossa ceia lá na igreja matriz, lá na igreja sede. O endereço você já sabe, a Rua Olivier Ramos de Oliveira, lote 11, quadra 3, próximo à agência do Banco Itaú, bem no centro de Engenheiro Pedreira. Os irmãos conhecem bem o endereço. Só para a gente não ter nenhuma dúvida, no dia 10, segundo domingo, nós vamos ter a ceia presencial. Os irmãos que tiverem condições vão estar presentes na ceia. Como é que vai ser? No templo sede, das 8 às 12. Não é uma reunião que vai de 8 às 12. Vamos começar às 8 e vamos fazer ceia para um determinado grupo de irmãos. Depois entra outro grupo. Até às 12 horas nós estaremos lá participando da ceia. Caso algum irmão ou irmã não possa ir pela manhã, poderá ir só para tomar a ceia no horário de 18 às 19. Vou repetir para os irmãos, é domingo, segundo domingo, dia 10 de maio, no templo sede, nossa ceia geral. Vai ser ministrado lá na igreja. Então, de 8 às 12 da manhã. Eu sugiro que os irmãos vão logo nos primeiros horários, 8 horas, que dá para a gente dividir o povo para entrar. Vai entrar de 50 em 50 irmãos. Glória a Deus. Nós não poderemos ter mais do que isso para fazermos com todo cuidado, com todo espaçamento. E vai ser uma ministração de cerca de 15 minutos a meia hora. Depois esse grupo que entrou vai sair e vai entrar outro grupo. Nós não temos como colocar a igreja lotada como fica nas ceias gerais, por questões de vigilância sanitária. Vigiar para nós não passarmos aperto. Então vamos lá. Às 8 horas da manhã, 8 horas, não é 9, 8 horas da manhã, um obreiro que vai ser nomeado por nós estará lá fazendo a oração e consagração dos elementos da ceia, a leitura oficial da ceia do Senhor, orará a Deus e após será servido aos presentes, mantendo-se o distanciamento. O que é o distanciamento? Cada irmão deve ficar distante do outro 2 metros. É o que as autoridades sanitárias e as autoridades, de modo geral, estão pedindo, recomendando. Só para dar um adianto aos irmãos, houve um decreto do prefeito municipal liberando, não está liberando totalmente, mas os cultos presenciais, desde que a igreja cumpra todas as normas estabelecidas na lei para este caso. Então não vão poder entrar mais de 50 irmãos de cada vez, o distanciamento de 2 metros. Para dar um exemplo, naqueles bancos da igreja vai ficar um na ponta esquerda, um no meio e outro na ponta direita. 3 pessoas apenas no banco. O banco seguinte atrás vai ficar vazio. Então nós vamos ter o distanciamento no primeiro banco, o
o segundo banco vazio, no terceiro banco, um na ponta, um no meio, outro na outra ponta. O próximo banco vazio, por isso que nós não podemos fazer com mais de 50 pessoas e também temos que dar o espaço para serviço da ceia. Então é isso. Dia 10 de maio a ceia será presencial. Não vamos fazer ceia em casa, exceto em alguns casos que nós vamos citar aqui. Então, far-se-á uma oração, servirá a ceia aos presentes, o máximo de 50 pessoas por vez. Muito importante, todos, sem exceção, deverão trazer ou levar a sua máscara. Estão liberados as reuniões, mas não pode ser sem máscara. E na hora da ceia? Na hora da ceia você vai com cuidado levantar, tomar a ceia e recolocar a máscara. Não pode ser sem a máscara. Nós ainda não estamos liberando os cultos totais. Nós estamos de acordo com o que prevê as leis, a lei municipal do município de Japeri. Muito bem. Agora vem as restrições. Os idosos e os enfermos, ou pessoas que estão no grupo de risco. Idosos acima de 60 anos. Enfermos, pessoas que estão debilitadas, com baixa imunidade. Ou pessoas que estão gripadas, espirrando, não serão permitidas o ingresso. Então, os idosos, enfermos ou pessoas que estão no grupo de risco devem pedir alguém para apanhar a ceia e tomar em casa. Na hora que você receber, já foi orado, já foi feita a dedicação ao Senhor no templo, então você recebe em casa, faz a sua oração pessoal e participa do pão e do vinho, do cálice. Ok? Então eu quero pedir aos irmãos que se preparem para o dia 10 de maio. A ceia não será via internet, será presencial lá na nossa igreja com esses detalhes. No final eu vou repetir esse anúncio para ficar bem claro para todos nós. E agora eu quero falar sobre a campanha de arrecadação solidária para o enfrentamento do Covid-19, coronavírus. Todos nós sabemos que essa pandemia está trazendo muitas dificuldades sociais também. Pessoas já estão passando necessidades de alimentos e material de higiene. Então nós estamos levantando, já começamos hoje, a campanha de arrecadação solidária para o enfrentamento do coronavírus Covid-19. O que nós estamos pedindo? Alimentos não perecíveis e material de higiene. O que é material de higiene? Papel higiênico, pasta de dente, sabonete, desodorante, tudo isso é material de higiene. E você observar alguma coisa a mais que possa colocar, faça isso. Mas estamos pedindo preferencialmente os alimentos não perecíveis. Não levem sal, muito sal. Sal pesa muito e é pouca quantidade que a gente precisa. Arroz, feijão, macarrão, enlatados, outros alimentos que não estragam com o tempo, leite naquela embalagem que a gente chama de caixinha, pode ser levado também. Então, esses alimentos não perecíveis e material de higiene e limpeza, tipo detergente, sabão em pó, coisa para ajudar a lavar roupa, lavar louça, pode ser levado também. Você vai levar a sua doação no nosso templo. Preste atenção que esse é o endereço oficial da campanha. Templo da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Templo da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Onde fica? Rua Olivier Ramos de Oliveira, próximo à agência do Banco Itaú. Tem o número 11 lá no portão, lote 11, quadra 3. Então, será lá a entrega. Qual o horário? Nos horários que nós estamos mantendo plantão. Quais horários do plantão? Domingo, 9 da manhã e 18 horas. Domingo, 9 da manhã e 18 horas.
são os horários que a gente tinha a reunião, ou são os horários oficiais dos nossos cultos. Então, domingo, 9 da manhã e domingo, 18 horas. Pode levar lá a sua campanha. Terças e quintas-feiras, 19 horas. Terça e quinta-feira, 19 horas. O plantão dura 1 hora apenas, tá? De 9 às 10, de 18 às 19 e terça e quinta de 19 às 20. Não podemos manter pessoas muito tempo no local por questões também de orientação sanitária. E um aviso, se os irmãos tiverem alguma comunicação a fazer de irmãos da nossa igreja que estão em dificuldades, precisam de uma emergência, nós vamos fazer a campanha, vamos procurar atender a todos, mas estamos seguindo uma recomendação bíblica. Primeiro, os domésticos da fé. Então, se você quer dar certo, você está informado de algum irmão nosso que está com necessidade, anote esse número de telefone que você vai passar uma mensagem de zap, ou falada ou escrita. Zap, falado ou escrito. Número 984715288. Repetindo o número para você anotar. 984715288. Isso é para você comunicar a necessidade dos santos. Nós vamos recolher esses alimentos e material de higiene e limpeza. Se não tivermos entre nós nenhum necessitado, Deus queira que não, nós vamos atender na medida do possível as pessoas que a gente vier tomando conhecimento. Mas não deixe de entrar nessa campanha de solidariedade para enfrentamento do coronavírus Covid-19. Deus vai nos abençoar. Mesmo depois de passado a enfermidade, doença Covid, ainda vão muitas pessoas ficar com necessidades sociais, financeiras, que eu estou dizendo. Então vamos entrar nessa campanha para abençoar as pessoas. Enquanto a irmã Denise vai dar um alô para os primeiros participantes, eu vou tomar um golinho d'água, depois nós vamos abrir a nossa harpa cristã e cantar o hino 434, é um hino lindíssimo, fala: a teus pés, ó Jesus Cristo. A irmã Denise com a palavra, por favor. A paz do Senhor para todos os irmãos da ADCEP, congregações, os nossos amigos das redes sociais, sejam todos bem-vindos. Vamos lá já mandando alguns abraços aqui. Um abraço especial para nossa querida irmã Delourdes, que está sempre ligadinha aqui com a gente. Deus te abençoe, querida. Nós estamos orando pela tua vida, tá? Irmão Carlos Magalhães, irmão Geraldo Luiz, a Soninha, Patrick Pereira, Janaína Sandes, Pati Loureiro, minha sobrinha lá de Arraial do Cabo. Deus te abençoe com a tua família, Pati. Josilene Mota, de Itaguaí, Deus abençoe. Vanessinha Lima, Vandinha, ali de Nova Iguaçu. Adalberto Araújo, Lídia Magalhães, Isaías Teófilo, a Cátia, tua filhinha. Tânia Oliveira, tua família, Tânia. Saudade do bolo da Simone. Pastor Ivan, irmã Rosemary. Pastor Joel Pedrosa, de Volta Redonda. Irmã Solange Rocha, teu esposo, a Ágata, Deus abençoe, evangelista. Márcia Mendonça, Elane Coutinho, irmão Luciano, Caio, Deus abençoe. Roseli Gomes e sua família, Deus abençoe. Mari Lucy, Kátia Ribeiro, Silvana Santos, Gilberto Oliveira, Cláudio Almeida, Dora Ciara Serafim, Suelen David Luiza, Deus abençoe. Elaine Carcereri, Maria de Lourdes Souza, Joseli de Almeida, irmão Márcio, Natan, Nicolas, Deus abençoe. Gilberto Oliveira, Leia Bento e sua família. Pastor Jorge Albertassi e tua esposa Alcenia Albertassi, de Volta Redonda, Deus abençoe, pastores. Pastor Israel Maia também, nosso amigo, Deus abençoe. Pastora Marli, Deus abençoe. A Marli Codesso, a nossa aqui da sede, Deus abençoe.
Denise Casimiro, Alexandre, Alícia, Deus abençoe. Vitor de Lima, Ana Svoboda, pastor Gilmar, Eliane, teus filhos, Deus abençoe. Tua mãezinha também, pastor Gilmar, Deus abençoe. Meu cunhado Cláudio, ali do Panamá, Deus abençoe, Cláudio, seja bem-vindo. Maricélia Góes, ali da sede, Andréia Braga, Dorinha e Valentim, amigos ali de Volta Redonda, Matheus Ferraz, Débora, Deus abençoe. Rogéria Coutinho, minha linda, Deus abençoe. Marcos Mendes, missionária Francisca, que saudade, Deus abençoe. Rosiméria Andrade, minha amiga aqui de Queimados, Deus te abençoe. Minha mãezinha Dejanira, Deus te abençoe, mãe. Ellen Miranda, Eunice Pereira, Cláudia Romagnoli, Salete Dantas, Deus te abençoe, que Deus possa confortar seu coração. Elideia, irmão Enéas, os teus filhos, o teu pai, irmão Enéas, Deus abençoe. Shirley de Jesus, irmão Josué, sempre de plantão ali na DCEP, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Joviniano, irmã Gilda, tá? Deus abençoe, irmão Thales. Ana Cristina, Ricardo Valéria e Evangelista Ione, irmão Luiz, Deus te abençoe. Carmen Santos, Maria Domingas com a tua família, irmã Neinha Morel, Deus te abençoe, minha linda. Irmão Edinho, Edson Guedes, pastor Joel ali de Marabá, Deus te abençoe. Abençoe tua esposa, tua sogra. Fátima de Souza, irmão Nataniel e Aninha e família, irmão José Antônio, Meire, Jamile, missionária Zezé, Deus te abençoe. Irmão Edmilson Oliveira, Fatinha, os irmãos ali de Damasco, Deus te abençoe. Vamos então cantar o hino número 434. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei. Escutando qual Maria, a mãe de Jesus, as palavras de amor. Glória a Deus. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. Escutando com Maria
encontramos abrigo, consolo, encontramos tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Eu quero cantar um hino que eu estou ensaiando para cantar e hoje eu consegui a letra dele. É um hino que está casando com a história da igreja. A igreja segue caminhando nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando. Glória a Deus. Eu vou tentar cantar um pouquinho mais lento para a gente ver se os irmãos lá conseguem ler a letra aí. É um hino antigo, um hino para muitos conhecido, para outros não. Graças a Deus que nós caminhamos cada dia na presença do Senhor. Tem mais anúncio, então me dá presta aqui isso, obrigado. Nós estamos aqui hoje cultuando a Deus e é dia também da gente falar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero pedir a atenção de todos nós para a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos abrindo aqui a nossa Bíblia para meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos abrindo aqui a nossa... Para meditar na palavra do Senhor, eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus
na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo número 12. E nós vamos tirar dessa leitura bíblica, deste capítulo, 4 lições do proceder diário do cristão. Romanos capítulo número 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. Vou pular aqui para o versículo número 18 até o 21, que diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Termina com o versículo 21, que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Graças a Deus. Nós vamos falar, baseado aqui em Romanos, capítulo número 12, de 4 formas que nós temos de proceder no nosso dia a dia. Nós não estamos reunindo, mas não deixamos de ser crentes, de ser cristãos. Vivemos segundo as normas da Bíblia Sagrada. Vivemos de acordo com a vontade de Deus. E eu quero retirar aqui do capítulo 12 4 formas de procedimento que nós devemos ter. Primeiro é o nosso proceder diante de Deus. Qual deve ser o nosso procedimento diário diante de Deus? Eu vou pedir o Daniel para ajustar a câmera aqui para mim, por favor. Eu não sei se eu estou bem focado aqui. Segundo, nosso proceder para conosco mesmo. Nosso proceder diante de Deus, nosso proceder para conosco mesmo. Terceiro, nosso proceder com relação a outros crentes e nosso proceder com os não crentes. A Bíblia tem resposta e solução para todas as coisas. E nos primeiros versículos que nós lemos, está o nosso proceder diante de Deus. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cada dia que passa, o mundo muda, a mente das pessoas muda, os conceitos mudam. E, infelizmente, muitos conceitos estão mudando para pior. A Bíblia nos recomenda a nós renovarmos a nossa mente de acordo com a vontade de Deus. Se o mundo muda, nós também mudamos. O mundo pode mudar até para pior, mas nós mudamos cada vez mais para melhor. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está aqui a nosso proceder diante de Deus. Devemos fazer tudo de todas as formas
para agradar cada vez mais a Deus. É isso que Deus está esperando de nós, em todas as épocas da nossa vida. Nós precisamos proceder bem diante de Deus, agradar o coração de Deus e fazer a sua vontade. Paulo está dizendo isso: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está fazendo um pedido insistente, pelo amor de Deus, apresente-se a Deus como sacrifício vivo. Então essa é nossa primeira forma de proceder no nosso dia a dia. Primeiro procedimento diante de Deus. Segundo, é o nosso proceder para conosco mesmo. No capítulo 12 que nós lemos, Paulo está falando aí de temperança, está falando de fé, está falando da nossa utilidade no corpo de Cristo, e está falando também de diferentes dons. Você tem a sua Bíblia aí, eu também tenho a minha, do capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 8. Diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança. A temperança é algo que está relacionado a nós mesmos. Não devemos viver desesperados por situações da vida, não devemos estar afoitos com coisas que venham estar acontecendo, não podemos perder o equilíbrio, muito menos numa hora dessa em que o mundo tem muita gente desequilibrado no falar, no agir, desequilibrado na alimentação, porque está em período de recesso em casa. Nós temos que manter o nosso proceder diário para conosco mesmo, com temperança, com equilíbrio. Quer ficar bem? Seja temperante, seja equilibrado, coloque as coisas todas para serem equilibradas, nem pender muito para um lado, nem pender muito para o outro, mas seja temperante. Paulo também está recomendando para nós uma boa medida de fé. Nós precisamos da fé para vivermos bem e atravessarmos todas as dificuldades, todas as crises. Paulo está falando da nossa utilidade no corpo de Cristo. Não propriamente ou exclusivamente das reuniões, mas a utilidade no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma utilidade para Deus no corpo de Cristo. Então, diz aqui Paulo no versículo 6 de Romanos 12, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Deus te deu dons, não é para você parar porque não está havendo reuniões. Deus te deu habilidades para pregar, para falar, para aconselhar, para louvar. Deus te deu esses dons e é útil ao corpo de Cristo de um modo universal. Deus conta conosco no nosso proceder diário para conosco mesmo, sermos pessoas temperadas, com temperança, com equilíbrio de fé, sabendo a nossa utilidade no corpo e tendo a nítida noção que Deus dá diferentes dons para as pessoas. Para mim Ele dá alguns, para você Ele dá outros, para outro Ele dá outros, para outro Ele dá muitos, para outro Ele dá pouco, mas nós temos a nossa finalidade, temos os dons de Deus. Então nosso proceder diário deve olhar para dentro de nós, descobrir em Cristo quem nós somos, qual é a expectativa de Deus com relação a nós. Esse é o nosso proceder diário para conosco mesmo. Então, nosso proceder diante de Deus, nosso proceder para conosco mesmo e nosso proceder, em terceiro lugar, com relação a outros crentes. A Bíblia nos ensina tudo com relação a outros crentes. Paulo está recomendando que a gente tenha um amor sincero. Você pode ler depois a Bíblia Sagrada em Romanos 12, capítulos de 9 a 13. Está recomendando um amor não fingido. Precisamos mostrar, demonstrar e viver entre os irmãos com esse amor sincero. É o proceder diário, crentes com relação a outros crentes. Mesmo que a gente não esteja perto
fisicamente, eu não posso tocar, não posso pegar na mão, eu não posso pôr a mão na cabeça, eu não posso ungir, eu não posso tanta coisa, mas eu também não posso deixar de amar sinceramente os meus irmãos. Esse é o proceder que Deus quer de nós diariamente com relação aos outros crentes. Um proceder também de perdão. Mas perdoar de quê? A gente precisa se perdoar a gente mesmo. Que a gente faz coisas que se aborrece. Quanto mais aborrecer a outras pessoas. Então Deus quer de nós um proceder diário de amor, de perdão, de alegria. Alegrai-vos, diz o apóstolo São Paulo, está aqui no versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E no versículo 13, há uma recomendação muito importante nesses dias que nós estamos vivendo. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Você conhece alguém, principalmente um doméstico da fé, um crente, que está passando necessidade agora nessa crise de coronavírus, Covid-19, recessão, desemprego? Conhece? Está na hora de nós procedermos com relação aos nossos irmãos. A igreja, falei aqui no início, está disponibilizando ou está entrando numa campanha de solidariedade. Por que isso? Política? Não, passa longe de fazermos uma ação política. Promoção, autopromoção? Não, não precisamos disso. Deus não precisa que a gente se promova na crise. Mas precisamos cumprir a palavra de Deus. A hospitalidade. Comunicar com os santos as nossas necessidades. Você mora perto de algum irmão que está passando necessidade? Não guarde isso com você. Ligue para a igreja, ligue para o pastor, ligue para o seu dirigente, comunique essa necessidade. A igreja toda, nesta hora, tem que ter esse proceder de hospitalidade, porque é bíblico, é mandamento do Senhor. Então, nosso proceder diário com relação a outros crentes, ela deve ser dessa forma, com amor sincero, com perdão, com alegria e com hospitalidade. Mas eu não pertenço à igreja do Senhor, que o senhor, pastor Décio, participa, não tem problema, mas você tem uma igreja, você tem um grupo de comunhão, você tem uma comunidade que você frequenta. No seu grupo de comunhão, dá uma pesquisada, vê se não tem alguém precisando do seu apoio cristão. É agora que nós precisamos mostrar o nosso proceder cristão com relação aos nossos irmãos. E por fim, o nosso proceder diário com os não crentes, os não cristãos. Agora não é hora da gente polemizar doutrinas, polemizar religião, polemizar preferências e não guardar mágoas. Paulo está dizendo, do versículo 14 ao 21, o nosso proceder diário, isso com relação aos não cristãos, aos não crentes. Não têm a mesma fé do que nós, mas são seres humanos. Então ele recomenda algumas coisas. Eu separei aqui 4. Primeiro, abençoar e não amaldiçoar. Não é hora da gente dizer bem feito. Tá vendo? Não se cuidou, o coronavírus pegou ele. Tá vendo? Não usou a máscara. Tá vendo? Não é hora de amaldiçoar, é hora de abençoar. Abençoai e não amaldiçoai. Está aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia também. Versículo 14 de Romanos 12. Abençoai, olha só o que está escrito, os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, até quem te persegue. O nosso proceder diário para os que não têm Cristo, que não têm Jesus, que pode ser até nosso inimigo, agora é hora de abençoar, não é hora de amaldiçoar, não é hora de procurar razões, não é hora de procurar
coisas que para a gente se sentir até, né, com razão, tá vendo? Não é, é hora de abençoar e não amaldiçoar. É hora também de solidariedade. Paulo está dizendo para nós alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. O que é isso? Solidariedade. É estar perto de alguém no momento que ela precisa. É um momento bom, vou estar do seu lado. O momento é ruim, eu vou estar do seu lado. O momento é de necessidade, eu vou te ajudar. Mas eu estou necessitado, eu preciso da sua ajuda. O momento é de solidariedade. A gente agora não pode ficar presos a raízes de coisas que nós temos preferência. Time de futebol, partido político, religião, tanta coisa. É hora de alegrar com quem está alegre, é hora de chorar com os que choram. E procurar. Paulo está dizendo aqui uma coisa interessante. E ele faz essa recomendação dentro do contexto do proceder com os que não têm Deus. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não, mas eu só tenho paz com meu irmão da igreja. Quem não é da igreja? Não, se for possível. Tende paz com todos os homens. É o nosso proceder com os que não têm Cristo. Procurar a paz com todos. Procurar a paz não é concordar com atos e praticar os mesmos pecados de quem está no pecado. Não, agora não é hora. Agora é hora de procurar a paz com todos. O que nós estamos mais precisando no nosso país é de paz. Tem muita gente disseminando notícias para causar explosões, para causar fúria em algum setor, mas nós, como servos de Deus, o nosso proceder para os que estão de fora é procurar a paz com todo e finalmente com todos, e finalmente o último versículo aqui do capítulo 12. Não te deixes vencer do mal. O mal, ele luta, ele quer nos ganhar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse proceder faz toda a diferença na vida do cristão. Faz toda a diferença, mostra Cristo na nossa vida. Portanto, Deus quer que nós tenhamos esses procedimentos. Não é só agora, não é só quando está tudo bem, mas diariamente tenhamos esses 4 tipos de procedimento. Deus quer assim para nós. Primeiro, proceder bem diante de Deus. Segundo, proceder para conosco mesmo. Terceiro, proceder com relação a outros crentes, pessoas da mesma fé. E em quarto lugar, proceder com os que estão de fora. Eu queria orar, pedir a Deus que selasse em nós essa palavra, que nós possamos todos os dias buscar a melhor forma de mostrarmos um evangelho prático, com prática da vida cristã. A prática de servirmos a Deus, estarmos bem, num bom procedimento com Deus, mas também cuidar de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas aflições, buscar a fé, a alegria. Terceiro lugar, nós buscarmos o relacionamento 100% com os que são da casa de Deus. É hora de união, é hora de unidade, é hora de buscarmos a presença de Deus, é hora de fazermos aquela oração do livro do Apocalipse: ora vem Senhor Jesus, mas eu quero subir e quero que o meu irmão também suba. E finalmente, é hora da gente mostrar Deus aos que estão de fora. Vamos orar. Senhor Deus, Amém, sela em nós esta palavra, que nós possamos todos os dias estar procedendo desta forma,
para que o teu nome seja exaltado e o Senhor possa operar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu retornar aqui a irmã Denise para as considerações finais, eu quero fazer o lembrete que eu fiz no início. Nós teremos no dia 10 de maio, segundo domingo, a nossa ceia geral. Desta feita, nós faremos a ceia presencial com algumas orientações. Então vamos lá. Às 8 horas da manhã, vai começar de 8 às 12. Às 8 horas, um obreiro estará lá fazendo a dedicação dos elementos, orando pela ceia do Senhor. E após essa oração, será feita então a distribuição da ceia do Senhor, servindo aos presentes, com distanciamento pedido pelas autoridades, 2 metros entre uma pessoa e outra. O máximo de pessoas em cada vez que nós servirmos a ceia será de 50 pessoas por vez na sede. Nas congregações já tivemos esse mesmo procedimento, não foi de 50 pessoas, que os templos eram menores. A lei manda que seja no máximo 30% da lotação do templo. Nós estamos fazendo bem abaixo, que é para usarmos só a parte de baixo, não usarmos as galerias e termos bastante espaço para não haver nenhum tipo de aglomeração. Então, serão 50 pessoas de cada vez. Os idosos e enfermos ou pessoas que estão no grupo de risco devem pedir alguém para apanhar a ceia, para pegar a ceia lá na sede e cear em casa. Faz a sua oração, a hora que você receber, ela já foi dedicada ao Senhor e você toma em nome de Jesus. E para encerrar, lembrar a campanha de arrecadação solidária para o enfrentamento do coronavírus, Covid-19. Alimentos não perecíveis e material de higiene e limpeza. Leve a sua doação no Templo da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. O endereço é esse aqui, Rua Olivier Ramos de Oliveira, número 11, próximo à agência do Banco Itaú. Nos dias de plantão, que já está acontecendo, domingos, terças e quintas-feiras. Domingo nos horários das reuniões, 9 horas da manhã e 18 horas. O plantão é de 1 hora, então de 9 às 10, de 18 às 19. Terça-feira, às 19 horas, de 19 às 20. Quinta-feira, 19 horas, é o horário do culto, de 19 às 20. Então, neste horário, nós estaremos lá recebendo a doação dos irmãos e amigos que quiserem entrar nesta campanha de arrecadação solidária para o enfrentamento do coronavírus, dessa crise que se abateu sobre o Brasil. Também falando para os irmãos que se algum irmão tiver informação de irmãos da nossa igreja que estão em necessidades, e às vezes a pessoa com necessidade, eu entendo perfeitamente isso, ela fica até inibida de comunicar. Então, se você conhece alguém que está precisando, anota esse número de telefone aqui, 98471-5288, é zap, 98471-5288. Então, você vai passar um recado ou de voz ou escrito, dizendo, eu sou o irmão fulano e estou informando que o irmão Cicrano está passando necessidade, eu posso dar mais informação, a gente retorna e vai procurar essa pessoa, tá bom? 98471-5288 é o telefone da campanha da arrecadação solidária para o enfrentamento da situação do novo coronavírus. A irmã Denise para as finalizações. Glória a Deus. Vamos estar mandando mais alguns abraços aqui. Para quem eu não mandei. Irmão Márcio Gomes, dirigente ali da congregação Mucajá 2. Deus abençoe o Fabiano, os teus filhos. Elias Cardoso, irmã Sharon Lima, sua família. Irmã Gilda, irmão Juviniano, pastor Juviniano, que estão sempre de plantão ali na DCEP. Pastor Pécio, a Luzinha, que é dirigente ali da congregação de Samaria. Deus abençoe todos vocês. Esther Azeredo, Zenilda Pereira, pastor Felipe Dufraier, né, amor? Dufraier.
Do Fraier. Do Fraier. Do Fraier. É nome francês. É, muito chique. Deus abençoe. A gente está orando pela tua vida. Nara Lúcia, Cida Almeida, irmão João, tua filhinha, presbítero Anderson Carvalho, irmão e a irmã Simone, são dirigentes da congregação de Monte Hermon. Luiz Rodrigues, Deus abençoe junto à tua família. Giovanni Guimarães, Fabrícia, pastor Batalha, missionária Marina, Verinha, Deus abençoe. Cláudia Loureiro, minha cunhada ali de Volta Redonda, Deus te abençoe, os teus filhos. Paulo Silva, Edna Morones, Nessi Malaquias e a tua família. Augustinho Maciel, ali de Volta Redonda. Carmelindo Júnior, Marlene de Souza, ali da sede. Raquel Ferreira, ali da sede. Solange Coelho Rosa, irmão Marconi Família, sempre aqui com a gente, Deus te abençoe. Irmã Ivani Oliveira, Rosane Oliveira. Pastor Milton Penedo, meu primo, pastor Aline Rezende. Deus te abençoe, com a minha prima Zenilda, todos os seus familiares. Um abraço para a tia Zélia. Kátia Sirlene, Edivaldo Martins, Cláudia Cleunia e Samuel, meu irmão de Volta Redonda, sempre ligadinho com a gente. A cantora Néria, teu esposo, teu filho, Deus abençoe. Luiz Eduardo Pereira, pastor Paulo Areias, Deus te abençoe, pastor Paulo. Pastor Ayrton, ali da Bolívia, sempre com a gente, cultuando com a gente. Deus te abençoe. Eliane Guedes, Ailton Egídio de Souza. É de Volta Redonda? Deus te abençoe, irmão Ailton. Nelly Oliveira, Maria Ferreira, Renato Costa, Theo Matias, Valdir Júnior, Carlinha, meus primos também ali de Resende, sempre ligadinho com a gente. Ana Rogéria, minha linda, um abraço, Deus te abençoe. Cláudia Rocha, Deus te abençoe. Nosso irmão Jonas Cruz e toda a sua família, Deus te abençoe. Kátia Werneck, nós estamos orando para Deus consolar teu coração, querida. Kátia Werneck, Deus abençoe. Eugênia Gomes, pastor Sebastião, dirigente de Cajuri, amor. Cajuri. Deus abençoe, Claudinha, pastor Sebastião. Maria Gomes, Regina Célia. E assim vai. Glória a Deus. Carlos Eduardo Amaral, Maria Ferreira, Deus abençoe todos vocês. Muito bem, Deus abençoe, vamos orar e agradecer a Deus. Tem aqui o álcool gel para lembrar a nossa campanha aqui. E muito obrigado. Daqui uns minutinhos a mais eu estou, logo depois dessa live, entrando aqui para o bate-papo, quem quiser estar conosco. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste culto que prestamos ao Senhor. Sim, meu Deus. Louvando o Senhor, juntamente com os irmãos que estão do outro lado da câmara. Ó Deus, abençoa todos que têm participado conosco. Dá-nos a tua graça, nos ajuda a vencer e a também mostrarmos o nosso caráter cristão, para que o mundo possa também ver em Jesus nas nossas ações. Ver Jesus em nossas ações. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos a tua bênção por todos nós, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na nossa vida, hoje e sempre. Amém.